Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu conversei com uma pessoa muito importante do Flamengo hoje para questionar o meu ponto de vista em relação a essa ação que foi apresentada na manhã desta terça-feira no Maracanã, né? Com o Zico, para uma ação até que visa juntar, angariar assinaturas para que o Flamengo chegue à ONU e pleiteie a condição de nação sociocultural, ou político-cultural, sociopolítico-cultural do mundo. A primeira, né? Lembrando que o Flamengo se baseia na questão de ter 45 milhões de torcedores, seria a 36ª população do futebol mundial, né? Então o Flamengo pleiteia essa condição. Agora, toda ação tem um porquê. E qual é o motivo disso? Segundo até eu conversei com essa importante fonte rubro-negra, é simplesmente ter mais torcedores e mais dinheiro. Tá? Toda ação, pessoal, seja lá de marketing, seja uma ação institucional, ela tem como motivo isso, impactar mais torcedores, atingir mais torcedores. Só que nesse caso, essa pessoa até usou o termo, não necessariamente torcedores, mas mais fãs, tá? Isso é importante. Por exemplo, o Flamengo é declarado, como nação político-sócio-cultural do mundo num evento na ONU e tal. O cara pode continuar torcendo pro Real Madrid, mas ele vai consumir camisa do Flamengo. Veja, eu tô com uma camisa do Paris Saint-Germain agora. Isso, a partir do momento em que eu compro essa camisa, eu exponho o patrocinador, aquela coisa toda, o clube ganha mais. Então essa é a intenção do Flamengo. Ter mais fãs ao longo do mundo e, claro, dessa forma, trazer dinheiro novo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, atenção, não conhece a BandBet? Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado para você. E com tudo, evidentemente, para o jogo dessa terça-feira à noite entre Brasil e Bolívia, Bolívia e Brasil na cidade de El Alto. E já tem todo o mercado também para o jogo entre Juventude e Flamengo. Atenção aí, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, que é o Flamengo, tudo passa por isso, tá? E assim, conseguir dinheiro novo. Como é que o Flamengo vai conseguir dinheiro novo? Tendo mais torcida, tendo mais fãs, sendo mais conhecido. Tá? Esse sempre é o objetivo, esse é o objetivo final dessa história toda. Repito a você, tenha mais fãs pelo mundo, como os jogadores, né, são fãs e tal, são ídolos, né, dos fãs, aquela coisa toda. Certa vez eu perguntei para um amigo meu que é executivo numa grande fornecedora de material esportivo, uma grande empresa de material esportivo, e essa empresa passava por um momento de perder clubes no que diz respeito à assinatura da camisa e ganhar jogadores, tá? E esse cara falou para mim, cara, tudo se baseia no fã versus o ídolo, na relação do fã versus o ídolo. Não necessariamente do clube versus o torcedor, mas do fã versus o ídolo. Isso é marketing, tá? Então, quando você pega o Zico, ídolo, tá? Talvez o maior jogador brasileiro vivo, versus o fã, você aí tem o caminho perfeito para quê? Para que o Flamengo tenha cada vez mais fãs do Zico, por exemplo, mundo afora, né? Então a campanha que é criativa do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Agora, vale lembrar que é uma forma também de colocar o Flamengo com o nome nessa interminável e insuportável data FIFA, né? Eu acho que é uma forma de fazer isso, tá? Também manter o nome do Flamengo na mídia, aquela coisa toda, todo mundo está dando essa história hoje, e é o que é assim que funciona, tá? Sobre data FIFA, eu queria falar um negócio para vocês. Eu estou muito preocupado, esse vídeo está sendo gravado antes do jogo do Brasil, com esse jogo do Brasil contra a Bolívia, o Samuel Lino em campo. O Samuel Lino vai ser titular do time do Ancelotti nessa partida, desde que você pensa aqui nos comentários. Passou em muito tempo que o torcedor ficava orgulhoso ao ver um jogador do seu time, ou seja, um dos seus, vestir a camisa da seleção brasileira. Isso não acontece mais. Por quê?
Porque essa data FIFA enche o saco, né? Se o Samuel Lino sofre alguma lesão hoje, eu fico estafado, vai jogar numa altitude alto, 4.100 metros acima do nível do mar, é muita coisa. Então ele vai ser submetido a condições extremas, né? Eu não acho certo isso. Pergunte ao torcedor do Cruzeiro como é que ele está com a lesão do Caio Jorge. O Caio Jorge sofreu uma lesão muscular naquele jogo do Brasil contra o Chile, né? E foi cortado e está fora do time do Cruzeiro. O Cruzeiro que briga com o Flamengo aí na condição de pleitear um título brasileiro ao fim da temporada, né? Então, que não aconteça nada com o Samuel Lino. Eu vou assistir ao jogo mais preocupado com isso e também por obrigação profissional do que, sinceramente, torcendo para a seleção brasileira. Nossa, eu não estou nem para esse negócio de seleção, eu estou aí mais, tá, pessoal? Assim, uma parada que ficou lá para trás, né, em 1982, em 86, em 90. Aí, à medida que eu fui trabalhando com isso, eu cobri seleção brasileira por muitos anos, né, esse sentimento em relação à seleção acabou completamente, né? Hoje o que a gente vê é um jogo de interesses ali da CBF e tal. A CBF que prejudicou o Flamengo, né? E a gente trouxe um vídeo até exclusivo com declarações de uma pessoa muito importante do Flamengo falando sobre a sacanagem, né? Sobre a virada de mesa, que foi aquela história de colocar a Copa do Brasil no final da temporada, ou seja, depois dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí acaba com a folga, essa é a última semana de folga do Flamengo, até o final da temporada. E se o Flamengo ganhar a Libertadores da América, vai disputar sim o Intercontinental, o Mundial de Clubes, né, antigo e tal. Então você veja como a equipe é prejudicada, né, muito prejudicada, muito prejudicada. Então assim, a CBF, ela faz tudo contra o interesse dos clubes. O clube é quem paga o salário do jogador e ele vai servir a seleção e se machuca na seleção. A CBF tem por obrigação bancar uma parte do salário do cara, do camarada, pagar o salário na íntegra durante um tempo que ele estiver lesionado. Não aconteceu isso com o Pedro. O que poderia ter acontecido com o Flamengo na temporada passada não fosse a lesão do Pedro? Não sei, não sabemos. Poderia até ter perdido a Copa do Brasil, não sei. Mas fato é que não é certo você ter um jogador importante do Flamengo, ou seja lá de que time for, se machucando numa data FIFA, cara. E o Pedro foi mais grave, né? Foi no treino, não foi nem no jogo da seleção brasileira. Ou seja, uma coisa mais bizarra. O cara estava treinando para o jogo da seleção brasileira e acaba se machucando. É uma brincadeira, é uma piada o que a seleção brasileira faz com os jogadores e faz também com o torcedor dos clubes. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.